continuidade aqui na segunda parte de segmento de reta, tá bom? Agora vai ser a nossa segunda parte, tá? Para fechar esse segundo módulo de segmento, ok? Olha só, segmentos consecutivos, tá bom? O último vídeo aí foi de tópico semi-reta. Agora vai ser segmentos consecutivos, tá bom? Mas que são segmentos consecutivos? Bom, segmento consecutivo são aquelas dois segmentos que possuem em comum, tá? Possuem em comum um único ponto, tá? Um único extremidade. É onde um ponto ali é comum aos dois segmentos, tá? Eles são, na verdade, as extremidades são coincidentes, tá bom? Tá? São segmentos que possuem uma extremidade comum, tá bom? Com o outro. Olha só, então nós temos aqui o segmento, nós temos o segmento aqui, ó, AB, tá? Que esse segmento daqui até aqui, e nós temos o segmento BC, tá? Então nós temos dois segmentos. O que nós temos aqui, ó? O B é tanto segmento, uma extremidade do AB como extremidade do BC, tá bom? Ele tem essa extremidade que é comum aos dois, ok? Então isso aqui é um segmento consecutivo, tá? Esse veio até aqui e o próximo veio daqui para cá, tá? Mais um exemplo. Segmento DE. Então nós temos segmento DE, tá? E o segmento EF. Tá bom? Ele tem o E como extremidade comum, tá bom? Então esse segmento aqui, ele também é consecutivo. Olha só, nós temos aqui agora dois segmentos, né? Nós temos o segmento GH, tá bom? E nós temos o segmento HI, tá? O segmento HI, onde o H é extremidade comum aos dois segmentos, tá? Então aqui, ó, esse H, ele coincide com a extremidade do HI com o GH, tá bom? O DE, o E é coincidente com o EF, tá bom? E o B é coincidente com o segmento AB e BC, tá? Então isso são segmentos consecutivos, tá? Ele tem uma extremidade em comum com o outro, beleza? Vamos para frente. Segmentos colineares, tá? A gente viu aí na aula passada o que são colineares, né? Colineares, pontos colineares, a gente estudou, são aqueles pontos que pertencem à mesma reta, tá? Isso são colineares. E o que são segmentos colineares? São colineares somente se estiverem, né, em uma mesma reta, tá bom? Tem que estar na mesma reta. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o ponto AD, uma reta R, né? E nessa reta R nós temos o ponto A, o B, o C e o D, tá? Esses pontos pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, eles são colineares, tá bom? E nessa reta S nós temos o ponto EFG. Eles também são colineares, tá bom? Olha, se eu dizer aqui para vocês, aqui, ó. AB, se eu perguntar se o segmento AB e CD, eles são colineares, segmentos? Sim, eles são colineares. Aí eu só perguntar para vocês, eles são colineares, porque pertencem à mesma reta? Eles são consecutivos? Aí a resposta seria não, né? Porque nós não temos uma extremidade comum aí, né? Nós temos esse segmento, nós temos esse segmento e nós temos esse espaço aqui que não está junto a ele. Então eles são colineares, mas não são consecutivos, tá? Agora se eu pegasse aqui AC, né? E CD, né? AC e C, né? AC e CD. Agora o C é extremidade com o segmento AC e com o segmento CD. Agora sim, eles são colineares e são consecutivos, tá? Certo? Nós podíamos pegar também o AB com o BD, né? Que também seria colineares e consecutivos, tá? Agora aqui, ó. Se eu pegar aqui o segmento EG e o EG e o GF.
eles são colineares e consecutivos. Olha só, é G, tá? O E é G e o G é F. Eles são consecutivos? Sim, eles são colineares, porque pertencem à mesma reta, e são consecutivos, tá bom? E se eu pegasse também o EF e FG, eles também são colineares e são consecutivos, né? Que a gente acabou de estudar aí, consecutivo, segmentos consecutivos, e colineares, que eles pertencem à mesma reta, né? Segmento adjacente. Olha só, segmento adjacente são adjacentes dois segmentos, ele tem que ser colineares e tem que ser consecutivo, que possui, se e somente se, um único ponto comum. E esse ponto comum tem que ser a extremidade, ok? Então, olha só. Nós temos o segmento aqui, ó, AB, tá bom? E nós temos o segmento BC, tá? Ó, AB e BC. Esse segmento aqui, ó, eles são colineares, porque está na mesma linha, são consecutivos, porque tem em comum um ponto B, e o ponto comum B, né, que é a extremidade de um e do outro, e eles são também adjacentes, porque eles só possuem o ponto B comum a eles, tá? Então, nós podemos dizer que o segmento AB, com a interseção do segmento BC, tá? Do segmento BC, isso aqui é igual ao ponto B, tá bom? Então, nós podemos dizer isso, ó, lembrando. De novo, né? AB com a interseção do segmento BC, isso aqui vai dar o B, que é o único ponto comum a ele, tá? Isso aqui, ele é segmento adjacente, tá bom? Agora, vamos ver um caso que não seja adjacente. Vamos pegar aqui, ó, eu peguei na aula anterior aí, né? Eu peguei o seguinte, eu peguei o segmento DF, tá? E peguei o segmento FE, tá bom? Dois segmentos. Aí o que acontece aqui, ó? O DF e o FE, eles são colineares? Sim, eles são colineares. Eles são adjacentes? Colineares, sim, porque pertencem à mesma reta. Eles são consecutivos? Sim, porque ele tem um ponto, uma extremidade comum, o F. Mas eles são adjacentes? Aí eles não são adjacentes. Por quê? Observe o seguinte, ó. Então nós temos aqui o DF com a interseção com FE, esse aqui nós vamos ter igual a FE. Por quê? Ó? Porque além do ponto F, ele vai entrar todos esses pontos que estão do F ao E, tá bom? Então ele vai ter mais de um ponto comum, né? A DF e FE. Então aqui eles são colineares, sim, são consecutivos, sim, mas não é adjacente, não adjacente, tá bom? Não adjacente. E aqui ele é adjacente, tá bom? Adjacente, tá? Então, adjacente, não adjacente. Adjacente porque só tem um ponto B comum, a interseção dele é o único ponto, e aqui a interseção entre eles é os pontos do E ao F, né? Mais de um ponto. Então, por isso não é adjacente, porque tem que ter se e somente se um único ponto em comum, tá? Aqui ele tem mais de um ponto, então não é adjacente, tá? E aqui um ponto comum é adjacente, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Congruência de segmento, tá bom? Congruência significa igual, tá? Olha só. Congruência representado por esse símbolo aqui, ó, como fosse uma igualdade, só que com 3 traços, tá bom? Isso aqui é congruência, tá? O que são congruência de segmento? São noções primitivas, tá bom? Que satisfaz os postulados aqui, esses 4 postulados. O primeiro postulado é o reflexivo, que diz o quê? Ó? Todo segmento é congruente a si mesmo. Nós temos aqui o segmento AB, ele é congruente a B, ou seja, ele é congruente a si mesmo, tá bom? O segmento AB é congruente ao segmento AB, a ele mesmo, tá? Simétrico, ou seja, simétrico significa oposto, tá? Inverso.
Se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB, tá? Só inverter, né? Tá bom? Isso aqui é o simétrico, tá? Ó. Se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB, tá bom? E nós temos aqui a transitiva, que diz o seguinte, ó. Se AB é congruente a CD, AB congruente a CD e CD é congruente a EF, então AB é congruente a EF. Por quê? É congruente a EF. Porque AB é congruente a CD. Eles são congruentes. CD é congruente a EF. Então, a gente implica dizer que o AB também é congruente a EF, porque o CD é congruente a EF e congruente a AB, né? Então, AB é congruente a EF, né? Bem legal, né? E nós temos a transporta, que diz o seguinte, ó. Dado um segmento AB, tá? Um segmento AB, e uma semi-reta de origem à linha, existe sobre ela um único ponto B', tá? Único ponto B', tal que o segmento A', B' é congruente a B, tá? Então, olha só. Segmento AB, tá? E o segmento A', B', né? Que é, na verdade, com a semi-reta, A' e B', onde o A aqui é a extremidade, a extremidade da reta, tá? É a origem, né? E o B', tá? E isso significa que se nós pegar esse pedaço aqui, colocar sobre ele, né? Pegar e transportar, né? O nome diz, transporta. Pegar esse, transportar ele para cá, esse segmento, em cima desse segmento aqui, ó, onde o A e o A', eles são coincidentes, e o B eles também são coincidentes, e ele terá em comum um único ponto que ele disse aqui, e esse único ponto é o B', tá? É só pegar esse e colocar em cima desse. Vocês observam aqui, ó, que tem um traço aqui, e esse traço aqui significa que esse pedaço aqui, colocando em cima desse, né, ele vai se encaixar certinho, e ele terá como extremidade um único ponto, que é o B', tá? O B', tá bom? Esse aqui é a transposta, tá bom? Então, ele obedece, né, segmentos congruentes, ele obedece esses 4 postulados, tá bom? Que é o reflexivo, e todo segmento é igual a si mesmo, simétrico, que é só inverter, né? Um segmento, ele é congruente a um outro, e esse outro é congruente a ele mesmo, né? A inverter, né? A transitiva, né? Que a gente acabou de ver aqui, e a transporta aqui é nesse sentido aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, pessoal, comparação de segmento. Olha só, um segmento aqui CD e um segmento AB. O que a gente podemos aqui, ó, pelo postulado da transporte, o que a gente podemos aqui considerar, né? Olha só. Então, pessoal, olha só. Então, nós temos aqui o segmento AB e nós temos o segmento CD. Vamos usar a transposta, tá? O que é a transposta? É pegar esse segmento e colocar sobre esse, tá? O que a gente vai ter aqui, ó? Nós pegar esse segmento aqui, colocar aqui em cima, esse segmento vai ser menor do que o segmento AB, né? Então, aqui vai ter um segmento, um ponto P, tá? Vai ter um ponto P aqui, tá bom? Nós pegamos esse segmento aqui, ó, CD, tá? Vamos ter o segmento aqui CD. A gente pode concluir aqui, ó, a hipótese de que o segmento AD, ele é maior que o segmento CD, tá? CD, tá bom? Porque quando nós transporta ele, o ponto B vai ficar aqui congruente ao ponto D, tá? P e D são congruentes, eles são coincidentes, tá bom? Então, nós temos que o segmento AB, eu botei aqui, é AB, tá? AB, ele é maior que o segmento CD, tá bom? Esse aqui é o primeiro caso. Segundo caso, nós temos o seguinte, ó. Nós transportar, tá? Isso aqui é igual, tá bom? Igual a isso. Agora, nós transportar esse segmento para cá, tá bom? O que vai acontecer, ó? Nós pegamos esse segmento para cá, nós pode ter o caso que o B, ele é congruente ao D, tá? Igual ao D, tá bom? Esse segmento vai ficar aqui em cima, tá bom?
Então, a gente vai ter o segmento CD, tá? Então, nós temos o quê? Que o segmento AB, tá bom? AB, ele é congruente ao segmento CD, tá bom? Esse é o nosso segundo caso, tá ok? E nós temos um terceiro caso que diz o seguinte, ó. Se nós pegar aqui, 2, né? Que 2 também, congruente. E aqui nós temos o quê, ó? Nós pode dizer o seguinte, pegar isso aqui e transportar para cá, a gente vai ter o quê? Que o ponto, nós pode ter que o ponto D seja aqui, ó, esteja aqui junto com o ponto P, né? O ponto D junto com o ponto P. Ou seja, o que, é que a gente vai ter? Que o segmento AB, né? A gente pode ter o segmento AB, que ele seja menor do que o segmento CD, tá bom? Menor que o segmento CD. Então, a gente pode ter esses três casos aqui, ó, usando aqui o postulado da transposta, tá? Então, a gente pode ter essa situação. Nós pode ter que o segmento AB seja maior que o CD, pode ter que o AB seja congruente a CD e pode ter que o AB seja menor que o congruente CD, ok? Então, pessoal, adição de segmentos. Olha só, adição de segmentos. Dado dois segmentos, o segmento AB e o segmento CD. Tomando-se numa semirreta qualquer de origem R e os segmentos adjacentes RP e PT. Tais que RP é congruente a AB e PT é congruente a CD. Dizendo que o segmento RT é a soma de AB com CD. Então, olha só, diz que o AB é congruente a RP e que CD é congruente a PT, né? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Que o RT, tá? Que ele falou que o RT é igual, né? Congruente, tá? Ao que? AB na verdade é igual, né? É congruente a AB, o segmento AB, mais o segmento CD, tá bom? Então, o RT, esqueci o T aqui, né? Então, o que nós temos? Que o RT, né? O segmento RT é igual ao segmento AB somado com o segmento CD, não é isso? Assim não ter esse pedaço, esse segmento aqui, tá? Ok? Ou nós podemos dizer também, né? Que o RT, né? O RT, ele é igual a RP mais o PT. Tá bom? Então, nós podemos dizer isso aqui, tá? Que o RT é igual à soma do segmento AB com mais o segmento CD, tá bom? E que o RT é igual a RP mais o PT, tá bom? Isso aqui se chama adição de segmento, tá bom? É bem tranquilo, ok? Ó, aqui significa que eles são iguais, são congruentes, né? Ó, esse é congruente a esse aqui, ó, tá? Então, esse é congruente a esse e esse aqui é congruente a esse, beleza? Então, pessoal, ponto médio de um segmento, tá? Ponto médio de um segmento. Olha só, um ponto M, tá? É ponto médio do segmento AB, tá? Do segmento AB, se e somente se M está entre o A e o B. E o segmento AM tem que ser congruente a AMB. Olha só. Então, para ele ser ponto médio, o M tem que estar entre o A e B. Beleza, ele está. E ele diz mais que o segmento aqui, ó, AM, tá? O AM, ele tem que ser congruente a MB, tá? A MB. Então, se ele é congruente, esse aqui é congruente a esse aqui é um ponto comum aos dois segmentos consecutivos, então quer dizer que essa medida aqui tem que ser igual a essa daqui. Se essa medida daqui até aqui é igual a essa até aqui, então esse ponto M está realmente no meio, tá?
se eu cortar aqui e colocar aquele em cima, ele vai se encaixar certinho, tá bom? Então, aqui o ponto M realmente é um ponto médio do segmento AM e MB. Por isso, eles são congruentes. Isso é igual a esse, tá bom? Então, ponto M é ponto médio do segmento AB, somente se o M está entre o A e o B, e AM tem que ser congruente a MB, tá bom? Então, tranquilo, né? Ponto médio aí até que foi bem tranquilo, beleza? Medida de segmentos. Vamos lá. São dadas, por exemplo, nós temos aqui AB, né? O segmento AB. Então, a medida dele é M, entre parênteses, AB, né? A M aqui é medida, ok? Então, nós temos aqui, ó, segmentos congruentes, ou seja, segmentos iguais. O que nós temos aqui? Ó? Nós podemos dizer isso aqui, ó, que isso aqui é a medida do segmento AB, tá? É congruente à medida do segmento CD, beleza? Então, a gente indica dessa forma. Segmento maior, né, uma desigualdade aqui, tá? Nós podemos dizer o quê? Que a medida do segmento AB, tá bom? É maior que a medida do segmento CD, tá? Medida de AB é maior que as medidas de CD. Segmento da soma, o que nós podemos dizer? Que a medida do segmento RS é igual à medida, tá? Igual à soma da medida de AB mais a medida do CD, né? A medida CD, tá? E assim a gente indica medidas, tá? Medida de segmento, ok? Então, a gente vai fazer mais uma, que é distância de segmento, distância de pontos, tá? Para a gente finalizar, tá? Porque nossa aula, nosso vídeo, ele está muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Para finalizar, mais um tópico. Para finalizar nosso segundo módulo, tá bom? Ainda vou trazer umas questões para você, tá? E nós entramos no terceiro módulo. Mas esse é o último tópico que a gente está falando sobre segmento de reta, tá? Distância, ponto, tá bom? A distância entre dois pontos. Olha só, dado dois pontos distintos, tá? O ponto A e o ponto B. A distância entre o A e B é dado por B, né? Que é a distância de A a B é igual ao segmento AB, tá bom? O que quer dizer aqui, ó? Que essa distância aqui, ó, desse ponto A até o ponto D, até o ponto B, né? É dado, né? Por a distância de A a B é o segmento AB, tá bom? Tá certo? Isso aqui é a representação geométrica, tá? Se fosse métrica, você podia dizer que a distância de, por exemplo, a distância do ponto AB, tá bom? É igual 20, por exemplo, né? 20, tá? Então, aqui é métrica e aqui é geométrica, né? Então, a distância é dada dessa maneira, tá? Então, é isso, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, que medida, lá em medida de ângulos, ele é dado pelas medidas que a gente conhece, tá? Pode ser medida de ângulos, não, mas é medida de segmentos, né? É dado em centímetro, metro, quilômetro, decímetro, tá bom? Ele é dado nessas medidas, tá? Que a gente conhece, tá bom? Em medida de segmento, tá? E a distância aqui pode ser que 20 centímetros, né? Medida, né? Que esqueci de falar, ou pode ser, sei lá, 20 quilômetros, tá bom? Ela é dado dessa forma, tá? Nessas medidas que a gente conhece, tá bom? Então, galera, é isso, tá? Nosso vídeo aí ficou muito grande, mas é isso aí, galera. Então, venho aqui finalizar essa parte aqui de segmento de reta. Vou trazer só umas questões aí para vocês, e daí a gente entra no terceiro módulo, tá bom? Vamos aprofundar mais aí nosso estudo de geometria, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostarem, se inscrevam, tá bom? Não passa o vídeo sem se inscrever. Dá um like para me ajudar aí.